E aí, terminado agora os grupos alimentares, que são os grupos que constam no guia alimentar, eu trouxe aqui algumas recomendações que a gente precisa considerar na hora de planejar um cardápio. Então, quais são as. Eu trouxe 4 recomendações que são recomendações que eu adaptei elas do guia alimentar para o planejamento de cardápio. Então, assim, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base do seu cardápio. Então, assim, esquece estar utilizando muitos alimentos, né, que são ou processados ou ultraprocessados na base do seu cardápio. Então, ouse, né, ouse trabalhar a criatividade dos funcionários na elaboração daquelas preparações com alimentos in natura ou minimamente preparados. Uma outra coisa que nós temos que estar atento, profissionais da nutrição, porque às vezes todos esses outros profissionais que trabalham no planejamento de cardápio, na elaboração, não se atentam muito, como por exemplo a utilização de óleo, né? Óleos e gorduras, quanto mais óleo, quanto mais gordura, mais saborosa, assim que as pessoas pensam. Só que ao mesmo tempo você tende a afetar a saúde do seu consumidor, o exagero no consumo de sal e açúcar, em especial no consumo de sal, utilizando condimentos já prontos, glutamato monossódico e por aí a gente vai, temperos completos, caldos ultraprocessados, né, de galinha, de carne, de bacon, enfim. Então, tudo isso vai aumentar muito a quantidade de sódio da alimentação. Então, a gente tem que pensar nesses itens e ir aos poucos diminuindo e a clientela aos poucos vai adaptando seu paladar. Então, isso é muito importante pensando na saúde do consumidor. A mesma coisa a utilização de açúcar, né? Quantas e quantas preparações, quantos e quantos chefes muitas vezes utilizam o açúcar para tirar uma determinada acidez. Então, nesse caso, é necessário sim o conhecimento da técnica dietética. A gente sabe que o técnico em nutrição ele tem essa expertise, né, de conhecer um pouco a técnica dietética para que possa estar utilizando naquele momento, na orientação dos funcionários, para que a gente possa melhorar a qualidade nutricional das preparações que estão sendo servidas. Uma outra coisa é o limite ao uso de alimentos processados como ingredientes de preparações culinárias. Então, assim, tente limitar. Se foi um alimento que já foi preparado, né, anteriormente, que é um alimento que foi acrescido outros ingredientes, que foram acrescentados sal, açúcar, enfim, uma preparação onde você tem esse processo já aconteceu, então você pegar aquele alimento processado e inserir ele dentro de uma preparação culinária, né? Então a gente tem que ficar muito atenta. Eu vou dar um exemplo, né? Quantas e quantas pessoas é, tendem a colocar, por exemplo, queijo, que já é um alimento processado, dentro de uma preparação. Tem algumas que realmente a gente tem que colocar, mas se a gente puder limitar e não colocar sempre os alimentos processados dentro de preparações, melhor ainda. E evitar, né, evitar ao máximo utilizar alimentos ultraprocessados. Eu vou fazer um purê. Mas o purê que eu faço tem que ter requeijão. Aí você vai, compra um requeijão cremoso para colocar dentro de um purê que vai ser feito e vai ser servido para sua clientela. Então é sempre importante, por isso as fichas técnicas, porque a gente tem como testar, a gente tem como avaliar, né? É sempre importante a gente utilizar também condimentos, temperos naturais, o mais natural possível, ou usar com as ervas e por aí vai. Então, essas são as recomendações ao planejar o cardápio. Então a gente tem aqui também agora a regra de ouro, né, do guia alimentar. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados
e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Então é isso, na hora de planejar um cardápio, elaborar um cardápio, preferir sempre os alimentos in natura ou minimamente processados, dar valor às preparações culinárias, né? Testar preparações culinárias, buscar preparações culinárias mais saudáveis, que não vão estar utilizando, em sua maioria, alimentos processados ou pior, alimentos ultraprocessados. Então, vamos lá.